Fala juniores, tudo bom com vocês? A gente vai hoje ter um vídeo novo, a gente vai ter um estudo novo com vocês. Como eu disse para vocês, a gente vai ter algumas coisas novas, algumas coisas que nós vamos participar juntos com vocês e assim que tudo seja muito legal para a gente aprender, né? Algumas coisas que talvez eu vou ter que aprender com vocês, vocês aprenderem com a gente também. E a gente vai estar aí, a gente está se ajudando também. Então, com a força de Jesus, a gente vai conseguir aí caminhar e tirar dúvidas e aprender coisas novas também, tá bom? Então, hoje, a gente inicia uma nova etapa com alguns estudos voltados realmente para a idade de vocês e que também pode até ajudar vocês aí quando vocês chegarem até a idade adulta, tá bom? Então, hoje a gente vai ter um tema mas muito complicado para muitas pessoas que hoje, até adulto, né, tem dificuldades, mas a gente vai aí conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração para a gente dar início e que Deus possa nos abençoar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento, por mais este vídeo, Senhor, que o Senhor tem colocado para nós, que o Senhor Deus colocou esses estudos, que nós possamos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando, fazendo a obra do Senhor, o Deus, em nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a igreja, abençoando a vida do pastor que está à frente, abençoando a vida da Karina também, Senhor. Nós colocamos tudo diante do Senhor, diante das tuas mãos. Que o Senhor abençoe a palavra, ó Deus, que vai ser, ó Deus, hoje aqui, ó Deus, falada, e que o Senhor também ajude aqueles que vão estar ouvindo também. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos lá. A gente tinha alguns temas para a gente poder estar tratando com vocês, alguns temas que a gente vai estar aí trabalhando, né, no decorrer das aulas, tanto por vídeo, né, até que a gente possa voltar, né, aos cultos, porque a gente vai estar agora voltando aos poucos, mas até que a gente possa voltar, a gente vai estar trabalhando com os vídeos e também trabalhando quando voltar na igreja. Então a gente vai ter alguns temas que são um pouco polêmicos, né, para a gente poder estar trabalhando com vocês. E durante esse tempo a gente vai ter algumas, vamos dizer, algumas dinâmicas que a gente vai poder estar fazendo e eu gostaria que vocês participassem muito dessas dinâmicas. Então eu vou pedir também aí a ajuda dos pais, para os pais estarem incentivando os filhos a participarem também. Beleza? Hoje nós vamos falar de algo que atrapalha muita gente. Já me atrapalhou por muito tempo me atrapalhou. E se eu não tomasse uma postura ou uma decisão de não ser, né, essa palavra que eu vou mostrar para vocês, talvez eu não conseguiria fazer muitas coisas que eu faço hoje, tá? E conquistar muitas coisas que eu conquistei hoje também, né, com o decorrer do tempo. Então hoje a gente vai falar sobre timidez. Complicado para muita gente essa palavrinha aqui, ó. Timidez é complicado demais, mas aí a gente vai trabalhar sobre essa palavra, timidez, e eu já quero lançar aí uma pergunta para vocês. Vocês acham que timidez é pecado? Vocês acham que timidez te atrapalha em alguma coisa, na sua vida, na sua família, com seus amigos, na escola, na igreja, onde quer que você esteja? Você acha que a timidez te atrapalha? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre timidez. A gente vai trabalhar algumas coisas e eu gostaria que vocês, depois que vocês, né, chegassem no final desse vídeo, vocês também colocassem, pode perguntar, mandar perguntas, pode mandar áudios também, que a gente vai estar respondendo vocês. Nós estamos aí para ajudar, né? E o que eu não souber, nós temos aí os nossos pastores também de plantão para estar nos ajudando também. Então, assim, manda pergunta. Se você ficou com dúvida de qualquer coisa, se você, né, quer saber um pouco mais, a gente está aí para a gente estar conversando e ajudando um ao outro. Por isso que eu disse que a gente vai aprender junto, beleza? Então a gente vai aí, gostaria que você pegasse sua Bíblia, para a gente não ficar achando assim, nossa, mas na Bíblia também fala sobre timidez. Sim, na Bíblia fala sobre timidez. E a gente vai aprender aí o significado de timidez, a gente vai aprender o significado de diferença de timidez e uma pessoa reservada, uma pessoa tímida e uma pessoa reservada. A gente vai ver isso daí também aqui no nosso vídeo.
beleza? Então se você está aí com a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, tá bom? Lá já começa bem assim, ó, por isso que eu gostaria já desse versículo para a gente poder entender um pouquinho. Lá no versículo 8 de Apocalipse 21, começa dizendo assim: mas quanto aos tímidos, tá? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então lá em primeiro já está dizendo assim, ó, mas quanto aos tímidos, tá? Aos tímidos não herdarão o céu. Então, peraí, você está querendo dizer para mim que quem é tímido não vai herdar o céu. Lembra que eu falei para vocês que essa palavrinha aí, esse assunto ia ser bem polêmico para a gente? Porque a timidez, ela nos atrapalha sim. Né? Talvez você possa estar pensando, não me atrapalha, porque eu sou na minha, porque eu sou de boa, eu fico no meu canto, isolado, ninguém fala comigo, ninguém me atrapalha, eu não atrapalho ninguém. Você está pensando errado. Por quê? Porque nós somos seres comunicativos, nós viemos a este mundo e nós, de certa forma, temos algumas coisas em nós que nos torna comunicativo. Por exemplo, nós temos ouvidos para ouvir, nós temos a boca para falar, nós temos os nossos olhos para ouvir, nosso nariz, né, para sentir o olfato, sentir cheiros das coisas. Então, assim, tudo em nós é para comunicação, nossas mãos, porque nós nos comunicamos com gestos, nós nos comunicamos com o nosso corpo. Então, nós somos seres comunicativos. Então, se eu não consigo, se eu tenho essa timidez tão forte que eu não consigo me comunicar com qualquer pessoa que seja, isso me atrapalha. Atrapalha? Sim. Vai me atrapalhar futuramente, talvez numa faculdade, onde eu tenha que trazer e expor um trabalho em grupo, onde eu tenho que falar. Isso atrapalha porque talvez a sua nota não vai ser a mesma daquela pessoa que apresentou um trabalho, que foi lá na frente e falou, e você não quis falar porque você era tímido. Talvez a sua nota não vai ser a mesma, você até fez o trabalho, mas a sua nota poderia ter sido 10 e a sua nota vai acabar sendo 7 na média, para você só não repetir, né, na verdade, naquela matéria, mas a timidez, ela atrapalha sim. Atrapalha você, talvez, de conseguir um emprego. Na hora que você chegar numa entrevista e o entrevistador chegar a te perguntar alguma coisa e você falar assim, então, não sei, é que eu tenho vergonha. Vai te atrapalhar sim de conseguir esse emprego. Peraí, então você está querendo dizer que eu já vou para o inferno de uma vez, que eu, sei lá, eu sou errado na vida? Não. É por isso que eu estou querendo hoje trazer algumas coisas para nós, para que nós possamos, assim, discutir algumas coisas, conversar algumas coisas entre nós aqui. Então, eu fui lá pesquisar lá no dicionário o que diz, né, o significado da palavra timidez, tá bom? Então, olha só. Inibição, estado de quem tem vergonha de se expor, condição da pessoa tímida, acanhada, que não consegue discursar, né? E aí acaba culpando, né, a timidez. É fraqueza, expressão de debilidade, de fragilidade e de frouxidão, tá? Esse é o significado da palavra timidez no dicionário. De uma pessoa que ela tem medo de fazer as coisas, de falar, de expor a sua ideia, de colocar aquilo que ela pensa, né? É lógico que a gente tem que saber filtrar tudo. Por isso que eu disse que eu tive grandes problemas com timidez na minha adolescência. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de conversar, eu tinha vergonha de dar risada perto das pessoas, eu tinha vergonha de andar perto das pessoas, eu tinha vergonha de tudo, né? Quando eu entrei na igreja mesmo, nossa, tinha uma roda de jovens conversando, eu tinha vergonha de estar ali com eles, eu tinha vergonha. Hoje eu tenho menos vergonha, eu não sou uma pessoa que também totalmente que não tenho vergonha. Eu tenho vergonha sim também de algumas coisas, de me expor, de falar, sim, mas eu aprendi com o tempo a dar aquela balanceada, né, na timidez. Eu não posso ser tímido em tudo, porque, por exemplo, se eu tiver que ir no meu trabalho falar alguma coisa, eu tenho que falar para o meu chefe. Eu tenho que saber falar com o meu chefe, eu tenho que saber falar com o meu líder da igreja, eu tenho que saber falar com o pastor da igreja,
né? Então tudo assim é ponderado, é tudo ali equilibrado para a gente poder saber lidar com as coisas. Eu vou já pedir desculpa aí se estiver depois aparecendo um barulho de máquina, é porque o pessoal aqui está lavando roupa também, então vai aparecer um pouquinho o barulho da máquina também. Então eu gostaria que vocês não se importassem com isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Nem todo mundo tem que ser extrovertido. Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que aonde eu chego, eu observo primeiro, né, o lugar, as pessoas, para que eu possa de fato chegar nas pessoas, conversar com as pessoas, dar risada com as pessoas, fazer as pessoas rir, que eu gosto de fazer as pessoas darem risada. Então isso daí ajuda um pouco você ser observador, tá? Mas não que a timidez te chegue lá numa festa onde estão os seus amigos e você fala assim, eu não vou conversar com ninguém porque eu tenho vergonha, eu não vou abrir minha boca porque eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim se eu falar, o que vão pensar de mim se eu colocar tal ideia, né, aonde quer que você esteja. Então você tem que ter sim, você tem que mostrar que você é uma pessoa, um ser que está ali presente naquele momento, você tem que conversar, você tem que expor sim as suas ideias, tá bom? Então assim, não fique pensando assim, mas então eu vou para o inferno. Olha, nesse sentido que a Bíblia está dizendo aqui, que é os tímidos, que na verdade seriam covardes, que têm medo, né, de tudo, é até aquelas pessoas que têm medo de falar assim, eu sou evangélico, eu tenho Jesus sim, eu sirvo a Deus. Tem pessoas que são assim, para os amigos não falam. Mas aí sabe o que é mais engraçado? Tem vergonha de falar que vai na igreja, tem vergonha de falar que tem Jesus no coração, tem vergonha de falar que às vezes participa de algumas coisas na igreja, mas não tem vergonha de ouvir música que fala palavrão perto dos amigos, não tem vergonha de fazer coisas erradas quando está com os amigos, não tem vergonha de falar coisas que não deveriam falar quando estão com os amigos. Então aí às vezes fica aquela ponderância que não deveria existir, porque não existe timidez para umas coisas e timidez para outras coisas. A timidez é um estado que deixa a pessoa ali tímida em qualquer situação. Então tem aquele falso tímido, né? Perto de algumas pessoas ela é tímida e aí quando está com outras ela se solta e acaba falando até o que não deve na hora que não é para falar. Então assim, a gente tem que saber diferenciar algumas coisas também, tá? Mas aí voltando à questão de extrovertido, nem todo mundo é extrovertido e nem todo mundo tem que ser extrovertido, tá? Algumas pessoas são extrovertidas por natureza e outras pessoas são tímidas por natureza. Mas por isso que tem que ter a ponderância, você tem que estar ali sempre, né, naquele equilíbrio, trazendo isso daí para a sua vida, tá bom? Então aí eu queria falar assim, depois que fala assim, mas eu não sou tímido, eu sou reservado. Tem diferença disso? Tem diferença nisso, sim. Porque, por exemplo, uma pessoa tímida, como eu acabei de dizer, é uma pessoa que ela tem vergonha, é uma pessoa que ela tem medo. E uma pessoa reservada, ela é uma pessoa que ela é discreta, ela mantém a discrição da vida dela, da vida dos outros, é uma pessoa que ela fica calada na hora certa. É uma pessoa que ela não precisa ficar falando da vida dela para ninguém. É que precisa ficar expondo aquilo que acontece dentro da casa dela. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque quando você começa a falar para as pessoas o que acontece na sua casa, você está dando liberdade para essa pessoa que está ouvindo a você se intrometer dentro da sua casa e dentro dos assuntos da sua família. Tome cuidado com isso daí também, beleza? Então assim, tome cuidado com tudo o que pode estar acontecendo à nossa volta, tá? Então eu queria falar com vocês assim, não fiquem deixando que a timidez tome conta da vida de vocês em todo o tempo. Não deixe que a timidez proíba que vocês cresçam na vida. E muito mais, que a timidez atrapalhe vocês espiritualmente de se achegar a Deus e alcançar ao céu. Porque a palavra ela é bem clara que os covardes, os tímidos não vão herdar realmente o céu. E nós temos que tomar esse cuidado. E aí talvez eu queria lançar um desafio para vocês, pré-adolescentes, que vocês começassem já a se envolver com os trabalhos da igreja. Por exemplo, nós temos ministérios variados dentro da igreja, como o Ministério Infantil, nós temos o Ministério Adorarte, que é um ministério com teatro que me ajudou muito, muito mesmo, a perder um pouco a timidez. Temos aí o Ministério de Louvor, nós temos aí, dentre eles, vários outros ministérios que você pode participar. O Ministério da JNI, que trabalha com jovens,
Nós temos ministérios que podem te ajudar de várias formas a trabalhar a sua timidez. Mas aí parte da sua pessoa, se você realmente quer mudar, ter essa mudança, esse equilíbrio, né, dessa sua timidez, trabalhando ela. Porque, por exemplo, eu não vou falar para vocês que eu não sou tímido. Eu tenho vergonha, às vezes, de gravar esse vídeo para vocês, conversando com vocês. Nós estávamos na reunião sábado conversando sobre isso, eu e os outros professores, e nós falamos assim, nós temos vergonha, às vezes, de gravar o vídeo. A gente até sente, às vezes, nossa orelha queimando, nossa bochecha queimando de vergonha, mas nós sabemos que não é nós que fazemos. Que nós colocamos diante de Deus, e Deus, ele fala através de nós. Quer ver só um exemplo de timidez? Moisés, ele era tímido, ele tinha vergonha, ele estava ali se covardeando diante do chamado de Deus, quando Deus chamou ele para livrar o povo de Israel. E o que Moisés disse? Eu tenho a língua presa, as pessoas vão rir de mim. Talvez ele pensou, nossa, eu vou lá com a língua presa falar, as pessoas vão ter vergonha de mim. O que Deus falou para ele? Quem vai te usar e quem vai falar através de você sou eu. Então, quando nós colocamos também isso diante de Deus trabalha essa parte na nossa vida também. Então, assim, vamos tomar aquele cuidado, de fato, a gente não deixar que a timidez tome conta da nossa vida, nos proibindo de sermos felizes muitas vezes, porque a timidez, ela às vezes nos restringe de sermos felizes também. Então, assim, tome cuidado, não deixe que a timidez tome conta da sua vida e que você fique, às vezes, uma pessoa distante desse mundo, né? Porque não é para isso que nós estamos aqui, para vivermos sozinhos, para vivermos isolados das pessoas. Então nós precisamos sim. Então talvez às vezes você tenha um amigo ou alguém da sua família que você consegue se soltar mais, conversar mais. Então treine isso, né? Mas assim, não use da timidez para que você não venha fazer as coisas. Porque a palavra de Deus ela é bem clara, principalmente para Deus. Não deixe. Não deixe de crescer espiritualmente por causa de timidez, não deixe de crescer na vida profissionalmente, né? Talvez aí venha fazer um curso, não deixe de crescer na sua vida por causa de timidez. E aí, por isso que eu quis dizer um pouquinho sobre os ministérios da igreja, porque talvez você possa estar pensando assim, mas eu tenho vergonha disso, eu nunca vou gostar de cantar, nunca vou conseguir cantar, eu não vou conseguir evangelizar porque eu tenho vergonha, tudo e tal, eu não vou conseguir fazer um teatro porque eu tenho vergonha. Beleza, talvez você não quer estar no ministério que esteja à frente, ali mostrando a cara, tudo, né? Porque às vezes também não é de supetão que você vai aparecer ali falando, opa, tô aqui, apareci, não. Então se envolva, pelo menos se envolva em alguma coisa, em algum trabalho da igreja, em alguma coisa, algum a fazer dentro da sua casa, junto com a sua família, também isso vai ajudar muito você. Então, eu queria, né, finalizar com uma palavra, só para dizer que, tipo assim, nem todos nós somos iguais. Não somos iguais. Todos nós não somos iguais, cada um tem a sua parte, né, no reino de Deus, no trabalho de Deus, cada um tem a sua parte. Então lá em 1 Coríntios, capítulo 12, tá? Do versículo 12 até o 17, desculpa, na verdade do 14 até o 17 diz assim, ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Né? Até aqui o 17. Então, o que essa palavra está querendo dizer? Que cada um tem a sua função, cada um tem a sua função no trabalho, na obra de Deus. Cada um vai ter o seu trabalho ali. Porque também imagina, de verdade, como seria chato para os dois lados. Como seria um mundo muito chato se todo mundo fosse extrovertido, se todo mundo fosse tímido. Então, assim, por isso que eu disse para vocês, nós temos que saber equilibrar as coisas. Então, assim, eu não estou dizendo que daqui para frente você vai deixar de ser tímido, mas eu estou dizendo que você vai poder trabalhar essa timidez e alcançar, sim, na sua vida muitas coisas, tá? E também alcançar ao céu, né? Deixando a timidez de lado
e de fato reconhecendo, né, mais uma vez que o nosso Deus, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, que nós temos sim a Ele e nós servimos a Ele. Então fica aí lançado um desafio para vocês, né? Participem de algum ministério da igreja, participe de algo da igreja, e não acabou não, tá? Esse assunto a gente vai aí desenrolar por algum tempo, conversando com vocês. Durante a semana vou trazer algo para vocês aí, algumas dinâmicas para nós estarmos trabalhando, e eu gostaria mais uma vez que vocês participassem conosco. Vamos fazer dar certo, tá? Então se vocês também têm algum tema, se vocês têm alguma dúvida, a gente pode estar trazendo aí, vocês falam conosco que nós vamos estar aí buscando trazer algo bem legal para a gente aí nesse ministério aí, que nessa nova dinâmica, nessa nova partida que nós temos aí para trabalhar com vocês. E espero que logo, logo também nós estejamos juntos, para trabalharmos juntos, tá? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam sim também lendo a Bíblia, espero que vocês estejam também estudando e que vocês estejam aí bem com a família de vocês. Para os pais, um recado aí, pais, incentivem os seus filhos a estarem lendo a Bíblia, incentivem os seus filhos a estarem participando, né, das dinâmicas, assistindo os vídeos e participando também conosco, tá bom? Nós vamos ter aí uma novidade, tá? Nós estamos nos programando para fazer uma videochamada junto com todos os pré-adolescentes. Até o meio da semana eu vou estar passando o horário certo para vocês e confirmando de fato qual vai ser o dia que nós vamos nos reunir para fazer essa videochamada, porque nós também queremos matar a saudade de vocês e conversar um pouquinho com vocês sobre os assuntos, ok? Nós vamos estar fazendo uma oração, nós vamos estar encerrando para que vocês também possam aí estar aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Pedimos que o Senhor abençoe mais uma vez e nos ajude a tratar a timidez, tirando, Deus, das nossas vidas, ó Deus, tudo que possa vir a nos atrapalhar no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento, Deus, como ser humano. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que possa aprender um pouquinho, tirando suas dúvidas também. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos. Amém e amém. Bom, pessoal, esse daí foi um vídeo que a gente trouxe um tema sobre timidez e nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais com vocês. Até a próxima. Deus abençoe.